Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará, trazendo mais Ceará para vocês. Mais uma parte da entrevista coletiva de Wagner Mancini e desta vez ele detona a arbitragem do jogo Ceará e Altos. Olha o que Mancini falou. Mancini, até você já começou a falando um pouquinho que não fala de arbitragem, mas era um ponto que eu queria até abordar com você, né? Porque acho que desagradou não só ao Ceará, mas também ao Altos. E a torcida, no geral, respondeu muito em relação ao árbitro. E principalmente, acho que desagradou o Ceará a conivência do árbitro em ceder os apelos dos jogadores do Alto, que caía no primeiro tempo, ali acho que cinco quedas ali pedindo para atendimento médico e foram atendidos só no primeiro tempo. No segundo também mais jogadores caíram no campo pedindo atendimento e o árbitro sempre cedia ou chamava a máquina e perdia mais tempo. Eu queria tirar uma dúvida com você em relação à arbitragem, o quanto você acha que atrapalhou não só o Ceará, mas o espetáculo de maneira geral, atrapalhou o futebol acontecer na partida de hoje? Vamos lá, eu acho que o árbitro, ele... e nós, sempre que sai a escala dos árbitros, a gente vai atrás para ver, saber quem é e tudo mais. Foi, na informação que tivemos, o primeiro jogo dele interestadual. Tá? Ele sempre tinha apitado jogos lá dentro do Maranhão. Ele atrapalhou o jogo em si, porque o espetáculo parou demais, a todo momento parava com a queda dos jogadores do Altos, e eu não estou aqui falando nada contra o Altos, cada um faz o tipo de jogo que quer, tá? Se a regra do futebol permite isso, ele está usando, enfim, mas fica chato, toda hora um atleta caía. E que eu contei foram 12 quedas. 12 quedas, se fosse em torno de meio minuto cada uma, que não é, que foram mais, seriam só aí 6 minutos, tá? 5 substituições de cada lado, se usar essa mesma regra, seriam 11 minutos, ou seja, acho que até no tempo excedente ele errou. E eu havia falado para ele no início do jogo que o Altos vinha fazendo cera, vinha se jogando, o goleiro não botava a bola rápido no jogo e que nós íamos fazer o gol, ia chegar no final do jogo, ele ia dar 7, 8 minutos. E aí ele beneficiaria aquela equipe que faz ao longo dos 90 minutos mais cera do que a outra. Não aconteceu isso, nós acabamos tomando o gol e acabamos empatando no último lance praticamente. Sempre que você tem a autoridade do jogo perdida, dava a impressão para nós que ele dentro de campo ele queria mostrar para o estádio inteiro e para quem estava em casa assistindo o jogo: olha, eu vim apitar o Ceará aqui, mas eu não sou caseiro, eu vou apitar o jogo. E ele só dava falta para o Altos, e quando ele tinha que interpretar a mesma coisa para o Ceará, ele não dava falta, talvez exatamente para isso. É o cara que quer ser reconhecido, é o primeiro jogo interestadual, então eu vou lá, eu vou apitar assim, ninguém vai falar que eu ajudei o Ceará, nós só queremos que ele apite o jogo, só isso, nada mais do que isso. Só que a gente não consegue nem conversar com os árbitros hoje. Algumas pessoas que estão ali dentro do campo sabem isso que eu estou dizendo aqui agora. Você falou com o árbitro, ele vem, já te dá amarelo e não quer nem saber. É como se houvesse um poder absoluto que, na verdade, erra tanto quanto a gente. Erra tanto quanto o jogador, erra tanto quanto os técnicos, né? Porque todos nós somos humanos. Mas a arrogância que os árbitros têm dentro de campo hoje é uma coisa fora do comum. Parece que eles são o juiz do STF. Enfim, mas voltando agora ao jogo, acho que ele atrapalhou bastante o espetáculo em primeiro lugar, um pouquinho mais o Ceará do que o Altos, mas o Altos também saiu reclamando dele, então de certa forma acho que ele não fez uma boa arbitragem. Mancini, Regis Melo da Rádio Pitaguari, prazer falar com você numa coletiva a primeira vez. Mancini, eu queria conversar com você sobre a relação sua e do time do Ceará, do seu time do Ceará, com a torcida, né? Você chegou num contexto muito difícil no ano passado, de muita cobrança e muita pressão. A gente ouvia vaias e cobranças no trabalho do ano passado. No desse ano, eu julgo que você já vinha conquistando, né, a simpatia, digamos assim, né, pelos resultados, pelas atuações. E hoje
A torcida me pareceu bastante impaciente. Eu queria saber se você teve essa leitura também e quão isso pode ter atrapalhado, como vaias em alguns jogadores como o Guilherme Castilho, no próprio Facundo Castro, que são jogadores que ou fizeram boas partidas há 2, 3 partidas atrás, e até em sequência, como o exemplo do Castilho fazendo gols, ou do Facundo, que se não fez gol ainda, mas tem ajudado bastante coletivamente, né? Então, ao meu juízo, eles não mereceriam essas vaias, né? Principalmente pelo que tem feito nesse passado recente. Mas eu queria saber, na sua visão, como é que está a paciência do torcedor com o seu time, com o seu trabalho, né, coletivo, e se você acha que essas vaias deles atrapalharam, de certa forma, o desempenho coletivo da equipe. Olha, a vaia sempre atrapalha, né? Porque você pega o emocional do atleta, né? O torcedor sabe disso. Eu, de forma alguma aqui, quero falar alguma coisa que eu não pense. Eu tenho certeza que a torcida do Ceará está muito chateada com tudo aquilo que está acontecendo, mas mudaram as peças, né? Muita gente saiu, outros chegaram, enfim, mas a impaciência ainda continua. A gente tem que saber lidar com isso de uma forma muito franca, né? Nós temos que entender quando o Ceará joga mal e quando realmente... quando a vaia realmente ela é merecida, e hoje ela foi merecida. Nós fomos vaiados porque não apresentamos um bom futebol, mas ao mesmo tempo, diante da sua pergunta, me faz entender que o estádio estava mais impaciente do que estava. Nós que estamos dentro do campo, a gente percebe pouco isso, porque as atenções estão muito voltadas para aquilo que está acontecendo dentro da partida. Eu, por exemplo, fiquei sabendo das vaias para o Castilho e para o Facundo no momento em que eu entrei no intervalo. Eu não tinha notado na hora, porque você está ali tentando achar soluções e tudo mais. Mas eu entendo o torcedor, eu volto a dizer, o torcedor ele está impaciente, ele está machucado, mas ele tem que confiar na gente, ele tem que confiar que nós estamos no dia a dia tentando fazer o melhor possível para que o Ceará possa jogar. Recentemente a gente teve 2 goleadas, a gente estava se aproximando, hoje talvez tenhamos nos distanciado um pouco, mas isso é futebol. Isso é futebol e todo mundo que entra em campo sabe que isso pode acontecer. A gente tem que focar no nosso desempenho sempre para que o torcedor enxergue isso. O torcedor ele pode ter vaiado 70 minutos, 80 minutos, mas nos últimos 10 minutos, onde o time se entregou para buscar um empate, ele estava lá junto. E por isso até que eu fiz questão aqui de agradecer ao torcedor, porque nos últimos 10 minutos ele forçou o time a ir para frente, a brigar e a empatar a partida. É uma relação que sempre deve estar próxima, mas nem sempre está. E quando ela não está, a gente tem que fazer de tudo para que o torcedor volte. Este é um papel nosso, de quem vive do futebol, saber entender a cabeça do torcedor, saber entender o tanto que ele sofre. O cara, às vezes, deixa de fazer certas coisas na vida para estar aqui no sábado, no domingo, na quarta, na quinta. A gente tem que entender. E, ao mesmo tempo, o torcedor também precisa entender a gente, que nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que quer. E essa relação ela só é fortalecida quando o torcedor e o time estão juntos. Está aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini após o empate em 1-1 entre Ceará e Altos.